Olá, bem-vindo, bem-vinda, retomando o nosso passeio, prosseguindo pelo Evangelho de João. No último episódio, nos deparamos com a dura realidade de que todos viemos da escravidão do pecado, sob a paternidade do diabo, e nos libertamos somente com a obra de redenção em Jesus Cristo, obedecendo a sua palavra. Esta mensagem é repetida centenas de vezes através da Bíblia, que se perpetua por 3 milênios até nossos dias, desde quando foi escrito seu primeiro livro. Só neste passeio pelo Evangelho de João já vimos esta mensagem. Por exemplo, quando Jesus nos ensinou, no capítulo 5, verso 24, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Sem o Espírito de Deus, estamos perdidos, já condenados à morte espiritual e eterna. Veja de novo o que vimos em João 6,63. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Estamos nas trevas até que comecemos a seguir Jesus. Falando novamente ao povo, vimos Jesus dizer 2 episódios atrás, no capítulo 8, verso 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se nós não obedecermos a Deus, o nosso estado de pecado continuará a nos levar à morte, por mais que queiramos pensar que podemos ouvir, crer ou até mesmo obedecer a Deus do jeito nosso, na maneira que nós acharmos correta. Não é o meu ou o teu achismo que conta, mas o que diz a palavra de Deus. Lembre-se ainda, João 8, 23 e 24, mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, e eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. De fato morrerão em seus pecados. Nós somos escravos do pecado, mas Jesus nos dá a maravilhosa promessa de libertação. No capítulo 8, versos 31 e 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Essa mensagem é para todo mundo. É para os líderes religiosos e até mesmo para os gentios que estavam de passagem escutando. Todos precisam confiar em Jesus. Nenhum de nós pode alcançar Deus por conta própria. Somos todos pecadores. Se pensamos ter integridade o suficiente para gerar até mesmo uma faísca de vida espiritual por conta própria, precisamos repensar e cair na real, na única verdade que liberta. Os judeus lhe responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus, não estou endemoniado, pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que, se alguém obedecer à minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é o maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus, se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Os judeus respondem a Jesus, dizendo que pensam que ele é o que vem do diabo, não eles. Jesus aponta o equívoco na cabeça daqueles judeus, dizendo que ele honra a Deus e eles não. E quando eles questionam quem Jesus é, Jesus aponta para a origem da prova, que não é ele que se autoglorifica, mas a glória vem de Deus que o glorifica. Quando vemos isso acontecer? Na cruz, na ressurreição. Lembre-se, no verso 28, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus,
você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Jesus afirma a sua legitimidade do conhecer Deus, explicando que ele conhece e obedece à palavra de Deus, assim como Deus também chama a nós para conhecermos ele através da obediência à sua palavra. Jesus afirma que Deus tinha falado para Abraão sobre o tempo da salvação de Deus, que estava ali com eles na pessoa de Jesus, em que todas as nações seriam abençoadas. E ao contrário dos judeus dos tempos de Jesus, Abraão creu com alegria na presença e obra de Deus. E os judeus ficam desconcertados porque Jesus diz que Abraão havia crido nele, sendo que Abraão tinha morrido vários séculos antes da vinda de Jesus na terra. E Jesus prossegue afirmando que ele é Deus, usando o nome ou expressão predicativa, nominativa, eu sou. Que os judeus sabiam do Velho Testamento que só podia ser atribuído a Deus. E num gesto que exprime a metáfora espiritual daqueles que não creem em Jesus e consideram a palavra de Deus como agressão contra aquilo que eles preferem crer, aqueles judeus pegam em pedras para matar Jesus. Mas como naquela ocasião e também hoje, Jesus está no controle de tudo. A sua hora ainda não havia chegado e ele, como por milagre, deixa o templo ileso. Resumindo, nossa reação aos ensinamentos de Jesus irão evidenciar de qual família espiritual realmente pertencemos. Precisamos saber que todos nascemos espiritualmente cegos, escravos do pecado, e que, portanto, somos criaturas de Deus, mas não somos filhos de Deus, espiritualmente falando. Precisamos vir a Jesus para encontrar a luz, a verdade e o perdão, para então sermos abraçados na sua família, tendo-o como nosso Pai. Neste trecho de hoje, vimos uma das meia dúzias de vezes no Evangelho de João em que Cristo se identifica como Deus, usando o mesmo predicativo nominativo que Deus usou para descrever a si mesmo no Velho Testamento. Quando Deus abordou Moisés através da sarça ardente em Êxodos 3, Moisés perguntou a Deus como ele iria no Egito identificar o Deus que o estava mandando para liberar o seu povo. No verso 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou. Me enviou a vós outros. Por duas vezes em Êxodos 3,14, Deus frisou o predicativo nominativo eu sou, para destacar o seu absolutismo. Ele é. Ponto. Um verbo ser que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, imutável desde a eternidade passada e o será até a eternidade futura. Deus é. Ponto. Um é do verbo ser absoluto, sem necessidade de um predicado para explicar. Deus é. E você é nele? Você é dele? Pense bem, pois a resposta certa vai definir o teu ser quanto à tua eternidade futura. Deus te abençoe.